people. Bora chamar uma galera aí pra gente conversar um pouco sobre como estudar inglês da maneira correta, de maneira eficaz. Hello, Maju. Hello. Good to see you guys. Call your friends. Bora bater um papo sério aí pra gente começar o ano de 2021 colocando o inglês em prática, colocando o inglês pra funcionar, falando de verdade, tá? Ó, esse streaming tá no Instagram e na minha página do Facebook, tá? Não sei se vai ficar gravado, porque daí já é questão do Instagram. E o Facebook eu não sei como é que funciona, é a primeira vez que eu tô fazendo. Hello, Ivan. Mudaram tudo aqui, eu não consigo mais nem colocar sobre o que é, nada. Bom, mas vamos lá. Esse aqui é o aulão de como aprender inglês. E esse aulão eu vou explicar pra vocês, na verdade são 10 dicas que eu separei. 10 dicas e 10 ferramentas. Vocês me avisem se o áudio estiver ruim, tá? Porque tá chovendo aqui, então... Bora lá. Seguinte, pra quem não sabe, eu sou a Fanny. E... Hello, Débora. Eu sou a Fanny, eu sou professora há quase 20 anos. E ao longo da minha carreira profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos métodos de ensino, tá? Da língua inglesa. Mas, na maioria das vezes, eles têm a base de ensino do método mais abrangente, mais utilizado no Brasil, é de inglês de segunda língua. E o que acontece com o inglês de segunda língua? Ele nada mais é do que segunda língua. Então você estuda inglês como um estrangeiro, não como uma pessoa nativa. Você estuda uma língua como uma opção e não como uma necessidade. E isso acaba acarretando no fato das pessoas não colocarem o inglês em prática, né? Ficam ali, usam uma coisa ou outra, traduzem aqui, traduzem ali. Se precisar escrever alguma coisa, escreve uma cartinha ou um texto, mas vai lá verificar na tradução para ver se tá certo, se não tá. Então, é uma segunda língua, né? Ele é trabalhado como uma base de segunda língua. Então, isso faz com que o aluno que está estudando essa língua nunca se sinta confortável o suficiente para de fato utilizar essa língua. E aí cai naquela máxima de eu preciso ir para fora do país, eu preciso viajar, eu preciso fazer um intercâmbio, eu preciso fazer um curso lá fora, eu preciso trabalhar lá fora, para aí eu conseguir ter fluência. E eu garanto que não precisa, tá? O que você precisa? Você precisa de constância, você precisa de acompanhamento e você precisa trazer o inglês para sua realidade, tá? Então, eu coloquei aqui pra vocês, essa live vai ser bem curta, tá, gente? Eu sugiro, inclusive, quem estiver aí assistindo, anotem essas dicas, porque se você for uma pessoa disciplinada, você sozinho consegue adaptar pra língua que você quer aprender, não necessariamente pro inglês, tá? Então, bora. E o que eu fiz, né? A partir desses anos todos que eu trabalhei nesses diversos métodos, eu percebi que eles têm, claro que os métodos funcionam, né? A gente sabe que funciona, mas demora bastante tempo, tem toda aquela necessidade de apostila, de ficar indo na aula, depende de outros alunos que têm dificuldades maiores ou menores que você. Então é um pouco mais complexo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar, acho que é pra clicar nesse balãozinho com um question mark, e aí deixa a pergunta e depois eu consigo ver. No Facebook eu não sei. Mas então, aí o que eu fiz? Eu dei uma avaliada
em todos os métodos que eu já trabalhei. Hello, Cláudia. Em todos os métodos que eu já trabalhei. E eu peguei algumas coisas, assim, algumas ferramentas que são utilizadas e fiz um apanhado e montei um método de estudo, tá? Esse método de estudo, ele dá autonomia para o aluno. Você não fica dependente daquele método, daquela escola, daquele professor, entende? É um processo, é um programa, tá? Então eu desenvolvi esse programa. Esse programa se chama Smooth English Immersion. Em português seria uma imersão continuada em inglês, tá? E o que a gente faz nessa imersão continuada? A gente, como o nome já diz, a gente trabalha a língua inglesa, que no caso é o que eu ensino. A gente trabalha a língua inglesa de maneira contínua. Então, todo santo dia você vai trabalhar com a língua, você vai produzir alguma coisa com aquilo que você está estudando. Então, você não vai demorar, 2, 3 livros para daí você falar alguma coisa. Na primeira aula, na segunda aula, você vai estar produzindo alguma coisa já, tá? Porque depende que você produza para que a gente siga para o passo seguinte. Então, se você não produz, não tem como a gente continuar, certo? Então, eu criei esse programa para dar autonomia àquelas pessoas que querem aprender inglês de uma vez por todas. Porque a gente sabe que a gente tenta pra caramba, entra num cursinho aqui, num outro ali, arruma um professor particular. Tem gente que entra na faculdade achando que a faculdade vai ensinar a língua e não é tão simples assim, tá? Quer dizer, simples. Não, na verdade, isso eu acho bem mais complexo. O programa é bem mais simples, muito mais acessível e curto. Então faz com que seja um investimento de resultado a curto prazo, curto, médio prazo. O que faz muito o meu gosto, porque eu sou uma pessoa que gosta de coisas imediatas. Eu gosto de ver resultado assim, se eu não vejo, eu já murcho na hora. Então, eu montei esse programa meio que baseada no que eu gostaria que fizessem pra mim e até agora tá dando certo. Então agora vamos lá para as dicas. Peguem os seus lápis, as suas canetas, os seus caderninhos e bora lá. A primeira dica de todas, e é a primeira coisa que eu faço com todos os meus alunos, é trazer a língua inglesa para a sua realidade, para o seu dia a dia. O que é que você faz todo santo dia? Hoje em dia, no mínimo, você acorda e já liga o celular e você já vai verificar se tem uma mensagem, se tem um like, se tem um comentário. Você já está ali com um gadget na sua frente, tá? Um aparelho na sua frente, que já pode ir te dando vocabulário, ok? Então, o que você faz no seu dia a dia? Você levanta que horas? Você come? Você toma café da manhã? Você não toma café da manhã? Você toma café da manhã na sua casa? Você sai, vai numa padaria? Você dirige? Você pega um ônibus? Vai de bicicleta, a pé? São atividades. Transforme isso em inglês, tá? São vocabulários práticos. Traga o inglês para a sua realidade. Porque se a gente trabalha uma coisa numa língua que você não conhece, eu chego aqui e te taco um texto para ler, ou eu pego uma apostila aí que a gente sabe que a maioria delas começa com aquele greetings, né? Hello, good morning, how are you, my name is, e é isso daí. Você faz isso no seu dia a dia? Você conversa com pessoas no seu dia a dia em inglês? Se sim, ótimo. Então vai lá, usa esse material a seu favor. Mas a maioria das pessoas que estão no Brasil e estudam inglês não falam inglês durante o dia. Para que eu vou ensinar uma ferramenta que você não vai usar? Então, traga o inglês para a sua realidade. Segunda dica. Transforme a língua dos seus eletrônicos para inglês. Televisão, celular, computador, qualquer coisa, relógio, qualquer coisa que você possa configurar a língua para inglês, configure.
E tô dando exemplo aqui do inglês porque é a língua que eu trabalho. Mas se você quiser aprender qualquer outra língua, transforme os seus aparelhos, a configuração de idioma do seu aparelho na língua que você quer aprender. E isso nem vai ser tão difícil, nem vai ser um tabu tão gigante, porque pensa bem, há quanto tempo você já usa esse aparelho em português? Você já sabe o que é que está escrito ali. Você já tem uma ideia de como funciona aquilo ali. Então você não precisa saber em português, coloque em inglês. Isso vai tirar o seu cérebro da zona de conforto, vai forçar você a trabalhar o inglês, mesmo quando você não estiver percebendo, tá? Terceira dica, pare de traduzir imediatamente. A tradução é um passo para trás, para não dizer um quilômetro para trás. Tradução atrapalha, só serve para manter você estudando a mesma língua que você já sabe, português. O que é tal coisa em inglês? O que significa isso em português? Isso é traduzir para a sua língua materna. Mesmo que você traduza para inglês, você está trabalhando com a sua língua materna. Você ainda está no colchãozinho. Você ainda está na almofada ali, está confortável. Você está seguro, porque você sabe que aquela palavra significa aquilo dentro daquela frase. E além do que, tradução, além de fazer você ficar preguiçoso, não fazer o seu cérebro se movimentar, esticar, fazer esse exercício de elástico, né, para te tirar da zona de conforto, você ainda corre um risco gigantesco, que acontece na maioria das vezes, de você tirar a palavra de contexto. E quando você traduz essa palavra dentro daquela frase fora de contexto, você perde completamente o sentido daquilo. E aí você continua não entendendo e não estudou inglês, só perdeu muito tempo. Quarta, produza algo em inglês por no mínimo 20 minutos por dia. Eu ponho 20 minutos, mas o ideal são 40 minutos, de 40 minutos a 2 horas por dia. Mas a gente sabe que hoje em dia é tudo corrido, todo mundo tá maluco e a gente tá na frente da tela o tempo todo, então é cansativo. E eu sempre peço para os meus alunos darem preferência para escrever à mão ao invés de digitar, tá? Então todas as vezes que você for produzir alguma coisa, o que é produzir alguma coisa? É você escrever alguma coisa com as suas próprias mãos. Você pode escrever uma frase, você pode descrever um ambiente da sua casa, você pode escrever o seu dia, você pode fazer uma lista de verbos que você utiliza todos os dias, fazendo uma relação de objetos que você utiliza naquele dia, tipo, os objetos ao seu redor, janela, parede, cama, enfim, essas coisas, livro, televisão. O que você faz com essas coisas? Tá? Você arruma a sua cama, arrumar é um verbo, faz uma ligação. Você abre e fecha a janela, você lê livro, você guarda o livro, enfim. Junta, faz uma ligação de verbos de ação com os objetos que você usa diariamente, para que isso seja natural, para que você tenha vocabulário prático daquilo que você realmente faz, lembrando de trazer sempre para a sua realidade, ok? E essa produção, ela tem que ser algo que você realmente faça, não é para copiar as coisas, é para você realmente produzir. E como que você vai fazer isso? Você primeiro tem que absorver, né? Então você tem que assistir alguma coisa, você tem que ler alguma coisa e depois daquilo você produz, tá? E isso pode ser desde o muito básico até algo muito grandioso, mesmo que você já tenha cursado, feito vários cursos ou um curso durante muito tempo, mas você ainda sente que não tem uma fluência boa e você gostaria de melhorar isso, pega o seu nível de inglês e transforma isso numa... Hello, Andresa! E transforma isso numa ferramenta de estudo, tá? Você é um engenheiro mecânico, você lida com peças, pega esse material em inglês e começa a destrinchar. E depois você trabalha esse material, certo? Mas trabalhando sempre a sua realidade. Quinta, escolha séries e filmes que você já assistiu várias vezes em português e reveja em inglês sem legenda. Sem legenda, tá?
Ah, mas eu não vou entender nada, não vou entender nada, eu vou ficar maluco. Não, meu amor, calma. Ninguém entende tudo de uma hora para outra, tá? O importante é você saber do que se trata. Depois você assiste de novo, e depois você assiste de novo, e depois você assiste de novo. O que a maioria dos estudantes não entende é que a gente, o ser humano, só aprende por repetição. A gente aprende copiando alguém que é melhor que a gente em algo, tá? Quando a gente nasce, a gente não sabe nada e o pai com a mãe fica repetindo 300 milhões de vezes que aquilo é um brinquedo, ou que aquilo é uma bola, ou que aquilo é um cachorro. E a gente demora muito tempo para conseguir assimilar aquilo lá. A mesma coisa quando a gente vai aprender uma língua diferente. A gente vai ter que repetir aquilo muitas e muitas vezes. A gente vai precisar tomar cuidado com a pronúncia correta daquela palavra. A gente vai precisar colocar essas palavras dentro de um contexto realista, que faça parte da nossa realidade, do nosso dia a dia. Então, é um processo, tá? É um pouquinho demorado, mas quando você faz todo santo dia, pelo menos um pouquinho, fica muito mais simples, fica suave e você nem sente que você já chegou lá, tá? Então, eu sempre sugiro séries, quando as pessoas perguntam, né, sobre série, filme, não sei o que, eu sempre sugiro que escolham séries curtas, de episódios curtos, tá? Episódios de 25, 30, 40 minutos no máximo, porque 40 já acho longo. E de temas leves também, né? A não ser que a pessoa goste mesmo de assuntos mais pesados. Mas eu acho que para você estudar, transformar aquilo numa ferramenta, o ideal é que você trabalhe com um material mais leve, tá? Sexta dica. Qual é o seu hobby? O que você gosta de fazer quando você tá na sua hora, no seu momento de lazer? O que você gosta de fazer para passar o tempo? Você gosta de ler? Você gosta de assistir filme? Você gosta de cozinhar? O que você gosta de fazer? Você gosta de aprender alguma coisa? Pesquise na internet por vídeos que te ensinem a fazer determinadas atividades em inglês. Por quê? Porque esses vídeos no YouTube, principalmente, né? A gente tá falando aqui desses canais que são concorrentes, mas a gente sabe que o YouTube é ainda o maior, né? O que acontece lá? Você tem a imagem e a pessoa tá fazendo passo a passo todas aquelas atividades e está falando em inglês com as pessoas que estão assistindo, certo? E muitos dos vídeos, dependendo se você tiver paciência para procurar, muitos dos vídeos têm, inclusive, não chega a ser legenda, porque legenda não é legal, mas alguns tópicos, sabe? Que deixam do lado, assim, enquanto a pessoa está explicando o que é para você fazer. E você está acompanhando o que ela está fazendo. Vamos imaginar que você gosta de cozinhar, ou que você seja uma confeiteira ou um confeiteiro, ou que você seja dona de casa. E você põe lá um vídeo de aprender a fazer um bolo X, tá? Ele vai falar dos ingredientes, ele vai falar de medidas e tudo isso ele vai te mostrar. Então você vai estar vendo e ouvindo, você vai assimilar, tá? E isso é muito bom. Quanto mais vezes você fizer, mais fácil isso vai ficar. Isso também pode se estender para podcasts, tá? Se você tem costume de ouvir podcasts, que agora é o novo rádio, né? Assistir podcasts em português, escolha um canal de podcast em inglês. Se você gosta de ouvir notícias, ouça notícias em inglês e assim por diante. 7. Não traduza, mais uma vez, eu repito isso sempre. E não desista, tá? Não se boicote. Porque muitas vezes acontece isso. Às vezes a gente tá tá deslanchando já, sabe? Tá conseguindo já montar algumas frases, fazer uma estrutura, fazer um negócio bacana. Mas daí chegam os boletos, os filhos, a esposa ou o marido, a casa, o trabalho. Sempre tem um problema que vira uma muleta. E o que acontece com isso? Você para e aí você retrocede. E quando você retrocede, você desanima.
Porque se você parar uma semana, você vai ter um retrocesso de aproximadamente um mês, tá? E isso não é legal, isso atrapalha demais e te deixa muito desmotivado. Então, os problemas sempre vão existir. As dificuldades sempre vão existir. Você continuando o processo de aprendizado ou não. Então, aí você escolhe o que é mais importante, tá? Passa por esse problema logo de uma vez e depois a gente vai ver o resultado com o processo que você venceu, ou você vai olhar para trás e vai ver que você não aproveitou a oportunidade e agora vai ter que começar tudo de novo, né? Oitava dica: convide alguém para estudar com você, tá? Às vezes, você em casa, em família, você pode fazer o curso. Como esse curso é aquele negócio que eu falei pra vocês, a minha intenção é dar autonomia ao estudante para que ele aprenda a estudar sozinho e desenvolva isso na vida dele. É super válido que você faça o curso e aplique na sua casa. Então, se você mora com seus pais, aplique com seus pais, com seus irmãos, namorado, namorada, com a esposa, com os filhos, tá? E isso melhora muito, inclusive, o ambiente. Se você tiver filhos, é super ideal, porque daí você vai transformar o ambiente num ambiente bilíngue e o seu filho vai crescer com aquilo sendo natural. Quando ele estiver alfabetizando, ou se ele já estiver sendo alfabetizado, isso vai ser unificado e o desenvolvimento dele vai ser muito melhor, tá? 9ª dica: leia, ouça, escreva e repita. E isso todo santo dia. Por isso que as dicas de você escolher algum material de estudo, algum vídeo, podcast, qualquer outra coisa, que seja algo que você goste de saber, goste de estudar, tá? Mesmo que seja piada, que seja bobeira, mas é algo que você gosta, tá? Porque se você vai começar a forçar isso na sua vida e é algo que não te interessa, vai ficar muito pior, né? Fica muito mais difícil, inclusive, de você assimilar. Mesmo porque daí dificulta vocabulário, tudo isso. Então, é legal você fazer ter essa rotina, mas escolher algum material que seja agradável. Algumas ferramentas que são muito importantes: tongue twisters, tá? Que são os nossos trava-línguas em português. É lógico que você vai procurar em inglês, né? São ótimos para vocês melhorarem a pronúncia. E hoje em dia a gente tem o celular na mão, né? Pra tudo. Grave a sua voz repetindo e depois compare o que você gravou com o áudio que você ouviu, para você verificar se o que você tá falando tá parecido ou não, o que você pode melhorar, o que você não pode melhorar, ok? O que tá difícil demais, enfim. E dependendo de onde você assistir algum vídeo, você consegue inclusive colocá-lo numa velocidade inferior e fica muito mais fácil de você entender o que a pessoa tá falando. Dependendo do vídeo que você vai assistir, principalmente notícia, eles costumam falar bem rápido, né? Dependendo da notícia, quando tem alguma discussão, algum debate, eles falam muito rápido, então fica difícil. Mas dá pra vocês escolherem aí a velocidade do vídeo e fica mais fácil. E uma coisa que eu gosto muito, que na verdade foi o que me fez gostar de inglês quando eu era criança, foi tirar música de ouvido, né? Na minha época não tinha acesso à letra de música em inglês, assim, hoje que a gente abre um aplicativo e tá tudo lá, inclusive com a tradução. Não tinha. Então era no rádio, gravava a música na fita até o lado A, lado B, e ficava ouvindo aquilo lá incansavelmente, escrevendo e tentando fazer o máximo possível para escrever corretamente. É claro que tinha algumas palavras erradas, isso eu fui descobrir isso alguns anos depois. Mas isso, assim, me motivou, porque eu gostava de cantar junto com as cantoras internacionais, então isso me motivou, me deixou
confortável em ouvir músicas e poder cantar junto. Isso foi muito bom. Então, escolha alguma tarefa agradável para você e transforme isso numa ferramenta de estudo em inglês. E mais uma vez, não traduza, ok? Essas foram as 10 dicas. Eu agradeço vocês que estiveram aqui comigo. Eu vou deixar um link, tanto no meu Facebook quanto no meu Instagram, da página de inscrição. Eu vou abrir as inscrições daqui a pouquinho, tá? E no dia 24 eu abro o carrinho pra quem tiver interesse, pra gente fechar com um descontão que eu vou dar pra vocês, pra início em fevereiro, ok? Então dá tempo de vocês se organizarem, tirarem umas férias bem gostosas, e aí a gente começa em fevereiro com tudo, pra em agosto vocês já estarem deslanchados aí e falando inglês o tempo todo, certo? Gente, muito obrigada. Thank you very much for your presence here. See you. Bye bye.